Olá, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria imensa estar de volta junto com vocês que estão nos acompanhando nessa jornada de conhecimento e de transformação que nós iniciamos já há algumas semanas com o estudo dessa obra tão importante para o Espiritismo, que é Nosso Lar. Dando continuidade hoje ao estudo da nossa obra, nós vamos analisar juntos o capítulo 3, que se intitula A Oração Coletiva. Mas antes de dar início ao estudo do nosso capítulo, eu quero convidar você a deixar aí nos comentários, sempre que possível, sempre que surgirem as tuas dúvidas, as tuas sugestões, porque sempre ao final de 3 estudos gravados, após 3 estudos gravados, nós temos no começo de cada mês uma live, e essa live será dedicada para responder as perguntas que vocês que nos acompanham têm feito ao longo dos nossos estudos gravados. Eu estou recolhendo com muito carinho as perguntas que estão sendo feitas, e nós vamos, nessa oportunidade, então, do nosso encontro ao vivo, poder analisar, estudar juntos as questões que vocês estão trazendo para nós. O segundo ponto que eu queria deixar antes de iniciar o estudo do capítulo 3 é que, de forma didática, se vocês se lembram, nós estamos colocando nos nossos slides para vocês acompanharem a análise dos textos, sempre na cor azul, os trechos que nós retiramos da obra Nosso Lar, e estamos colocando em preto as referências exteriores que nós estamos usando para analisar a obra. Então, sempre que você se deparar com um texto em azul, é trecho de Nosso Lar. Sempre que você se deparar com um trecho em preto, são obras que nós estamos trazendo para esse diálogo, para essa conversa, e você encontra em vermelho, logo abaixo da citação, a fonte, a origem, a obra de onde nós tiramos o trecho que está sendo utilizado para esse diálogo com o Nosso Lar. Então vamos lá dar início ao estudo do nosso capítulo 3. Nós separamos 2 momentos específicos desse capítulo para análise. Observem que os capítulos de Nosso Lar são capítulos curtos, eles não são capítulos longos, como nós vamos ver mais à frente nas obras posteriores de André Luiz. Mas nem por isso são capítulos simples, são capítulos complexos que trazem muita informação e que, principalmente quando nós analisamos aprofundadamente, como nós estamos fazendo, nós vamos vendo que aparecem inúmeras e curiosas oportunidades de análise. Então, nesse capítulo 2, eu separei para o nosso estudo uma primeira abordagem, que é o olhar de André Luiz para Nosso Lar, assim que ele chega na colônia, após o seu resgate. Ele tem uma percepção muito curiosa a respeito da natureza, mais especificamente a respeito do Sol, que vai fornecer para a gente reflexões importantes sobre o nosso planeta, né, as energias do nosso planeta e dessas colônias espirituais que nos rodeiam. E no segundo momento nós vamos analisar a questão da prece em si, que é o carro-chefe do capítulo. Então vamos lá juntos dar início ao nosso estudo de hoje. Iniciando, nós temos aqui um trecho que está lá no capítulo 3, aonde André Luiz vai relatar então a sua chegada, conforme nós falamos, na colônia. E lá ele nos diz o seguinte: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico.
Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Vejam aí o destaque que está sendo dado para a importância desse astro que é o Sol. E o André relata: meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branca que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Vejam a surpresa de André Luiz diante dessa nova forma de encarar a natureza e o sol que está sendo apresentada para ele assim que ele chega em nosso lar. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. É claro, meus amigos, que aqui já há uma diferença de ambientação espiritual que André Luiz certamente já registra, unicamente pelo fato de ser retirado da região inferior onde ele se encontrava, da zona inferior onde ele se encontrava, e chegar em nosso lar. Isso por si só certamente já responde por essa percepção mais aguçada que ele está relatando. Mas é importante nós destacarmos, como nós vamos ver mais à frente quando nós analisarmos a questão da oração, que nosso lar, em função de um conjunto de esforços de todos aqueles que lá habitam, principalmente do conjunto de espíritos que governam a colônia, é portador de uma capacidade superior, digamos assim, de vibração com relação à Terra. Se nós lembrarmos dos capítulos anteriores, onde nós vimos que a percepção dos espíritos fora do corpo, ela é muito mais intensa, nós também vamos entender essa capacidade maior de André Luiz registrar dessa forma, como está sendo sugerida para ele o Sol, essas vibrações superiores que, unindo-se ao fato de se encontrar espiritualmente num local de vibração elevada, provoca então essa sensação que ele está nos relatando aqui. Mas nós vamos encontrar na literatura espírita algumas informações que podem nos municiar de elementos interessantes para nós analisarmos essa função do Sol que está sendo abordada aqui de forma muito breve logo no começo do capítulo 3 de Nosso Lar. E a primeira que nós trazemos é a questão 252 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos imortais se são sensíveis os espíritos às magnificências da natureza. Ou seja, os espíritos, quando deixamos o corpo, guardamos alguma sensibilidade com relação a esses elementos da natureza, a essas belezas naturais, e os espíritos respondem que essas belezas naturais, elas diferem de um mundo para o outro e que nós estamos longe de conhecer essas diferenças, essas gradações, mas que sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas. Aqui é um ponto muito importante, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Ou seja,
há um desenvolvimento da sensibilidade, nós podemos dizer mesmo de sentidos que nós ainda não possuímos, como nós vamos ver em outros pontos da codificação, especialmente no livro dos Espíritos, e de uma capacidade de apreciação dos elementos naturais que é reduzida, sem dúvida, quando nós mergulhamos no corpo, porque como nós vimos em estudos superiores, em estudos anteriores, desculpem, a nossa capacidade de sentir ela fica restrita quando nós mergulhamos no corpo físico, e que quando nós deixamos o corpo ela volta a se ampliar. Mas não somente em função disso há uma capacidade dos espíritos apreciarem os elementos naturais, mas também em função de uma sensibilidade, ou seja, de aptidões que esses espíritos vão adquirindo para apreciar e compreender esses elementos da natureza. Enquanto eu preparava o nosso estudo de hoje, eu me lembrei de Francisco de Assis, que é conhecido aí como um dos espíritos que mais entrou num processo de profunda harmonia com a natureza. Conta-se que ele evangelizava para os pássaros, que ele identificava esses elementos naturais como irmãos seus. Então vejam que a sensibilidade de um espírito como Francisco de Assis é capaz de nos falar muito do caminho que nós ainda temos que galgar para conseguirmos fruir essas benesses que a obra divina nos oferece. Se nós lembrarmos também que os Espíritos nos falam que a prova da existência de Deus nós a podemos encontrar nas obras da criação, nós vamos antever o que esses Espíritos conseguem ver com mais clareza quando, ao admirar as obras da criação, eles como que decodificam a misericórdia, o amor, a potência divina ali encarnada num riacho, numa cachoeira, no sol, num animal, numa relva, enfim. São espíritos que já desenvolveram essa capacidade que nós ainda as temos de forma muito rudimentar. Mas vamos prosseguir. O Emmanuel, lá na obra O Consolador, em uma resposta à questão 10, afirma que o Sol, o nosso Sol, é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Vejam só a importância que Emmanuel está atribuindo aqui ao nosso Sol. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos equilibrados na sua atração dentro do infinito. O que Emmanuel está nos falando aqui, meus amigos? Que o nosso Sol, ele é uma potência que irradia e que promove uma renovação constante das energias que equilibram o nosso sistema solar. Vejam que o Sol não é um simples astro que promove luz. Ele é responsável, a ciência já nos explica isso, ele é responsável por um equilíbrio magnético do sistema solar, ele promove um equilíbrio, de certa forma, gravitacional entre os planetas. Então, tudo isso é a função do Sol. Mas Emmanuel está desenhando aqui para nós a informação de que ele também promove uma chuva de átomos que vão renovando esses elementos. Então imaginem o que é para André Luiz poder, fora do corpo físico, já enxergando com os sentidos, percebendo com os sentidos mais aguçados
envolvido nessa vibração superior de nosso lar, poder contemplar o sol com essa nitidez com a qual ele está aqui nos narrando. E que já deve nos alertar, como ele vai falar, para o fato de que nós fazemos pouco proveito dessa bênção que Deus nos oferece, que é esse alimento diário através da luz, da energia que o sol pode nos oferecer. Daí toda essa simbologia envolvida no amanhecer, envolvida na força desse astro que tem um papel muito importante para o nosso orbe e para todo o nosso sistema solar. No Livro dos Espíritos ainda, em nota a questão 188, Kardec vai trazer mais algumas informações a respeito do nosso sistema planetário e do Sol mais especificamente. Lá ele afirma que, segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que tem habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter, atenção aqui para Júpiter, superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Se nós juntarmos essa informação com a informação que nós coletamos na questão 10 da obra O Consolador, quando Emmanuel nos fala que o Sol ele é esse veículo de renovação das energias através dessa chuva de átomos, essa nota de Kardec ganha ainda mais interesse da nossa parte. Porque Kardec está nos explicando que os espíritos superiores se reúnem no Sol e de lá enviam e irradiam seus pensamentos para outros mundos. Esses pensamentos alcançam espíritos que na hierarquia espiritual estão em condições inferiores a eles, mas que os auxiliam nesse trabalho de direção dos orbes e que recebem o seu pensamento e a sua energia utilizando como veículo o fluido cósmico universal e essa potência irradiadora que parte do nosso Sol. Então vejam que interessante a forma como os espíritos utilizam o Sol. Kardec explica aqui que o Sol não é dos mundos habitados, mas que serve de local para a reunião dos espíritos, de onde eles irradiam as suas orientações, as suas energias. Imaginem isso se somando a essa chuva de átomos que Emmanuel nos fala, que se nós tivéssemos tempo aqui daria para aprofundar muito mais, mas já dá para nós termos uma ideia do que pode significar para nós, espíritos encarnados no orbe, contemplar e sintonizar com essa força pujante que vem desse astro tão maravilhoso que é o nosso Sol. Terminando, então, a resposta, Kardec finaliza. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. Ele prossegue. O volume de cada planeta e a distância a que esteja do Sol nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento em sentido espiritual e material, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. E ele, pela informação dada pelos espíritos, sabe já nesse momento da codificação
que Júpiter é um dos planetas mais adiantados do nosso sistema solar. E como ele está em situação mais distante do Sol do que outros orbes que se tem a informação de que estão em condição inferior, então ele conclui pela lógica de que a distância do Sol não guarda relação com o avanço espiritual desses orbes que compõem o nosso sistema. E aí, uma informação bastante interessante, esse último parágrafo, ele nos diz que muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter. Ou seja, esses espíritos que alcançaram um grau evolutivo correspondente a esse que nós encontramos lá em Júpiter, após finda a sua missão aqui no nosso planeta, tem o merecimento de ir habitar um orbe mais feliz, um planeta mais evoluído. E aí ele diz que esse é um dos mundos mais próximos da perfeição que nós temos no nosso sistema solar, e relata dizendo que causaria espanto para nós vermos que muitos desses que para lá se dirigem, que para lá têm o merecimento de ir, poderiam ser considerados entre nós aqui pessoas atrasadas. Vejam como o olhar humano é pobre. Agora, puxando esse gancho aqui de Júpiter, há uma informação muito interessante na Revista Espírita de abril de 58, no item intitulado Palestras Familiares de Além Túmulo, aonde o espírito Bernard Palissy, que é um dos espíritos que habita Júpiter, vai responder algumas perguntas de Kardec. Antes de ler as perguntas e as respostas de Bernard, vale a pena a gente destacar que esse estudo que na codificação avança para essa questão planetária, como nós vamos encontrar na Revista Espírita e ali na Gênese, algumas pinceladas no Livro dos Espíritos, não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural, até porque Kardec diz que essa palavra tem razão de ser quando nós conhecemos as leis da natureza, principalmente conforme o Espiritismo nos vai apresentando essas leis. Essas comunicações oriundas de Júpiter receberam o mesmo cuidado que Kardec deu para as comunicações de qualquer outra natureza, ou seja, o critério utilizado por ele para averiguar a veracidade dessas comunicações é o critério da universalidade do ensino dos espíritos. Então Kardec não recebeu uma primeira comunicação e saiu publicando na revista. Ele foi coletando diversas comunicações recebidas em diversos lugares diferentes, por médiuns diferentes, que absolutamente não se conheciam, não se falavam, e foi vendo que havia um padrão nessas respostas, concluindo-se daí que não poderiam ser fruto de mistificação. Então, a gente precisa ter esse cuidado quando a gente se apropria desses estudos astrológicos que Kardec vai fazer, porque, principalmente quando ele vincula isso com a comunicação dos espíritos, porque não há nada de místico aqui. São estudos fundamentados, com muita segurança, com muito cuidado, com muito critério, com muito método, como tudo que Kardec vai colocar na codificação. Então, fechando esse parênteses, vamos voltar aqui para a entrevista que Kardec está fazendo com Bernard Palissy. Na pergunta de número 11, Kardec pergunta: segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter em tamanho muito pequeno e, consequentemente, dar muito pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Vejam só que pergunta interessante o Kardec está fazendo ao espírito. Se Júpiter está mais distante do Sol, pareceria para nós que estamos aqui mais perto
que a intensidade da luz em Júpiter é menos forte do que essa que nós temos aqui. Kardec está pedindo para ele confirmar essa informação. E aí o Bernard responde dizendo que Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual que tem relação com a essência de seus habitantes. Vejam só que informação interessante, meus amigos. O processo evolutivo, o grau de evolução que os habitantes de Júpiter já possuem, fruto do processo evolutivo pelo qual eles já passaram, produz uma espécie de luz que é projetada na atmosfera do planeta. E aí ele conclui a resposta dizendo que a luz grosseira do nosso Sol não foi feita para os habitantes de Júpiter. A gente tem que dar um desconto aqui, né, com uma pitada de bom humor, principalmente nós que moramos aqui na região norte do país. A gente brinca dizendo que há um sol para cada um, de tão quente que é a nossa região, muito em função, claro, da umidade. Mas o que nós podemos aurir dessa resposta? A luz não é um elemento que dependa do astro Sol. Júpiter é um planeta que está mais longe da luz do Sol, principalmente em relação com o nosso orbe, com a Terra. E o que Bernard está nos dizendo é que ele é cercado por uma luz espiritual que guarda a relação com a essência dos seus habitantes, ou seja, com a essência mais evoluída moralmente de seus habitantes. E que a luz do nosso Sol, ou a proximidade que a Terra tem com relação à luz solar, ela não se faz necessária para os habitantes de Júpiter que já têm essa luz própria. Eu vou convidar vocês a relembrarem também nos nossos estudos anteriores, onde nós vimos, quando nós estudamos a percepção dos espíritos, a respeito da luz, que o conceito de trevas, esse conceito que nós utilizamos, ele guarda relação com o sofrimento moral. Ou seja, os espíritos não precisam de luz exterior para enxergar. É isso que o Bernard está confirmando acontecer em Júpiter. Os habitantes ali já alcançaram um grau de evolução espiritual de tal forma que eles irradiam essa luz que, ao se somar com a luz de todos os habitantes que ali se encontram, produz essa luz espiritual que cerca o planeta. Mas nós podemos também entender aqui que a luz do nosso Sol, ela tem uma função muito importante, que é de equilibrar as irradiações, as emissões grosseiras que nós, habitantes do planeta, emitimos diariamente na atmosfera, na psicosfera do nosso orbe. Tanto é assim que na questão de número 13, ali da entrevista que Kardec está fazendo com esse espírito, Kardec pergunta a ele se a atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre. E o Bernard responde que não, que os homens não são os mesmos, que as necessidades mudaram. Então vejam, a atmosfera terrestre ela é formada por elementos que guardam relação com o grau evolutivo de nós que aqui habitamos. Esse grau evolutivo, sendo ainda de inferioridade, ele precisa de substâncias, de elementos que deem conta de manter uma higienização da psicosfera, da atmosfera, em função das irradiações adoecidas, pesadas que nós emitimos. Fazendo uma relação disso em menor grau, comparando a zona em que André Luiz se encontrava com a ida dele para nosso lar, imaginem o alívio que esse espírito não sentiu ao chegar em nosso lar. Agora imaginem o que é para nós, quando merecermos irmos para um orbe superior,
a leveza que nós não vamos sentir ao chegar nesse orbe só de conseguirmos avançar no nosso progresso moral, tornar o nosso perispírito menos denso e poder, em função desse esforço, galgar aí esses orbes superiores. Eu convido vocês a lerem essa entrevista inteira que está lá na Revista Espírita de abril de 58, porque ela traz outras informações assim belíssimas e que são do nosso profundo interesse. Aqui nós não temos tempo de aprofundar, focamos somente no recorte que nós estamos dando aqui em função do trecho escolhido de Nosso Lar. Para finalizar essa primeira parte, onde nós estamos falando então dessas energias do Sol que André Luiz está destacando quando ele chega em Nosso Lar, nós vimos aí a beleza que é o planeta Júpiter, né, o que ele representa para nós que galgamos morar em mundos felizes, mas para a gente não sair com esse clima de decepção por habitarmos o nosso orbe, que é belíssimo, o Emmanuel, na questão 72 do Consolador, ao responder à questão se existem planetas em condições piores do que o nosso, vai desenhar um quadro que é bastante encorajador para nós. Ele diz que existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o nosso. E no que se refere a perspectivas, vejam só, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem avassalado pelo egoísmo. Ou seja, considerando o planeta em si, sem as emissões que nós jogamos nessa atmosfera, ele é para os espíritos um planeta belíssimo, um planeta de oportunidades, de aprendizado, mas ele segue nessa descrição. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida, como a Terra já foi um dia nos seus estágios primitivos. Outros ainda onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Então, para a gente não sair com esse clima de tristeza, porque nós podemos contemplar aí a maravilha que é viver em Júpiter, eu deixo o olhar que Emmanuel está nos trazendo e que deve significar para nós um alento, porque nós somos capazes, a partir dessas informações, de termos um olhar para o nosso planeta mais belo, mais otimista, e de enxergarmos algo próximo do que André Luiz está nos relatando, ainda que ele já esteja numa colônia espiritual, em condição melhor, a psicosfera onde nós nos encontramos na condição de encarnados, mas é possível nós antevermos essas belezas, valorizarmos o que nós já conquistamos, porque se estamos aqui é porque já conquistamos a condição de fazermos por merecer as belezas e as condições que esse orbe está nos oferecendo e que possamos então aproveitar, não ficarmos nos lamentando ou jogar oportunidades fora, como o André Luiz fez aí, dizendo que enquanto estava encarnado jamais havia visto a natureza por esse olhar, por esse prisma, como ele está tendo a oportunidade de averiguar quando chega em nosso lar. Não é somente uma questão de onde nós estamos, é uma questão do que nós queremos ver. Nós não precisamos ir para nosso lar.
para termos esse olhar mais carinhoso e mais atento para o nosso sol, para o que ele nos oferece e para a natureza. O objetivo de André Luiz, lembrem-se, é que nós possamos despertar enquanto nós ainda estamos no corpo. E essa simples digressão que nós fazemos, trazendo outras obras para o diálogo, estão nos enchendo de otimismo, tanto no sentido do que nós podemos alcançar, galgando, né, a evolução moral correspondente para merecermos habitar um planeta como Júpiter, mas valorizando aquilo que nós já alcançamos. Nós que moramos na cidade precisamos às vezes olhar um pouco para o céu, procurar um cantinho de natureza, porque é possível, meus amigos, sintonizar com essas forças superiores que a natureza nos oferece e darmos uma respirada no sentido espiritual das pressões que nós vivemos. E nesse momento, quem sabe o nosso anjo da guarda, encontrando um campo mental de elevação maior, consiga nos energizar, nos abastecer para as lutas que o nosso planeta nos oferece, para as lutas santas e abençoadas que o nosso planeta nos oferece. Concluída essa primeira parte, vamos partir então para a segunda, que fala especificamente da oração. André Luiz narra o seguinte: ele chega em nosso lar, é atendido e diz que os espíritos, diante da surpresa dele a respeito do que se passava dessa organização em determinado horário na colônia para essa prece coletiva, o espírito sugere que ele se conserve tranquilo e explica a ele que todas as residências, vejam só, todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminar a explicação, André Luiz relata, os 72 ministros que estavam reunidos nessa hora de oração coletiva começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, vejam só, procedente talvez de esferas distantes. Então toda a comunidade de nosso lar se reúne, todas as residências nesse determinado horário param as suas atividades e se concentram nessa oração coletiva. Aqui o ministro Clarencio, junto com os outros 72 ministros que governam a colônia, estão reunidos promovendo um cântico que recebe uma resposta de esferas superiores. Terminada a sublime oração, André Luiz continua: regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Uma oração coletiva. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Vejam que André Luiz está relatando aqui o efeito que essa oração teve sobre
sobre seu coração, sobre as angústias que ele trazia, sobre a sua mente. Efeito esse que nos fala de uma renovação, de um abastecimento dessa alma, que já vinha de muitos anos aí de profunda luta nessas zonas inferiores, e que, após ser recebido na colônia, participa desse primeiro movimento de oração coletiva, que nós vamos entender aqui como se dá a partir de agora. Vejam bem, na questão 649 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que consiste a adoração. E os Espíritos respondem que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. É por isso que no movimento espírita, com base nessa resposta, nós vamos encontrar o convite antes das orações, algumas vezes alguns confrades falando: vamos elevar o nosso pensamento a Deus, em função dessa resposta. Deste pela adoração aproxima o homem sua alma. Vejam a profundidade da definição que os Espíritos estão nos dando. A adoração, por meio da prece, ela deve aproximar a nossa alma de Deus. A prece é muito mais do que o desenrolar dos nossos petitórios, muitas vezes do que as nossas lágrimas justas, o nosso agradecimento. Tudo isso só alcança a sua verdadeira função se nós nos sentimos mais próximos de Deus. A prece não pode ser feita de forma mecânica, de forma rápida, com pressa. Quantas vezes, me permitam dizer, eu já me peguei iniciando orações e após algum tempo interrompendo depois de tomar conhecimento dessas informações, porque via que estava no piloto automático. E recomecei a prece movimentando as energias que todos nós as temos, no sentido de tentar fazer essa aproximação minha com o Criador. Na questão 656, já que nós estamos tratando do tema da oração coletiva na colônia Nosso Lar, Kardec pergunta aos espíritos: a adoração individual será preferível à adoração em comum? Vejam só que interessante. E aí os espíritos respondem: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. Vejam a potência que deve ser você reunir uma colônia inteira por um hábito de prece, onde todas as residências, todas as instituições se reúnem no mesmo horário para fazer esse movimento de oração. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Mas os Espíritos confirmam aqui que há uma força maior quanto mais pensamentos e sentimentos em comunhão, não é a quantidade de pessoas, mas é a sintonia, a comunhão desses pensamentos e sentimentos, a força que essa comunhão consegue empregar na oração, quando ela consegue congregar esses elementos mentais e de afeto, de sentimento, numa força só. Ela tem mais força sim do que a oração feita individualmente, sem desmerecermos, claro, essa oração, como os Espíritos concluem, porque cada um de nós pode adorar a Deus unicamente pensando nele. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis, no item 23, Espírito Santo Agostinho vai nos dizer que a prece é o orvalho divino que o calor excessivo das paixões.
Vejam por que a prece consegue nos aproximar de Deus. Quando nós estamos orando, esse calor das paixões, ele está sendo aplacado ou ele está sendo alimentado? Porque nós podemos orar com desespero, orar com raiva, orar com rancor, e a gente geralmente envolve Deus no nosso processo de vingança, né? Dizendo, se Deus quiser, fulano vai pagar pelo que fez. A justiça divina, dizemos nós os espíritos, se apropriando ainda erradamente do conceito. A justiça divina vai agir e essa pessoa vai pagar pelo que ela me fez. O que nós estamos vendo é que essa oração, ela não está aproximando essa criatura de Deus, porque esse calor excessivo das paixões não está sendo aplacado. Ao contrário, ele está sendo alimentado. A nós cabe refletirmos, nesse momento do nosso estudo, como está as nossas paixões, os nossos vícios morais, enquanto nós estamos no momento da prece. Porque se nós conseguimos aplacar essas paixões, bebendo nessa fonte, nesse orvalho divino, não é difícil entender porque os Espíritos falam que a oração nos aproxima de Deus. Toda vez que nós conseguimos calar em nós o egoísmo, o orgulho, esses vícios morais, o nosso campo vibracional ele se eleva e nós abrimos então a sintonia para os espíritos que são os mensageiros de Deus. Mas vejam que não basta simplesmente abaixar a cabeça e recitar uma prece. É todo um mecanismo que acontece para que nós possamos sintonizar com Deus, aplacar esse calor excessivo das nossas paixões. Agora imaginem, eu vou repetir isso novamente, porque isso deve movimentar bastante o nosso interesse, o que é uma coluna espiritual inteira, em comunhão de sentimentos, em comunhão de pensamentos, conseguindo cada um espírito naquele momento aplacar o calor excessivo das suas paixões, o quão poderosa de paz, de bênçãos, não fica essa atmosfera espiritual. Vamos compreender um pouco melhor ainda, analisando aqui, a partir do capítulo 14 da obra Gênese, onde Kardec faz um estudo a respeito dos fluidos. Lá ele nos diz que o pensamento do encarnado, isso é do nosso interesse, atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, esse é o ponto que eu quero destacar, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Por que a Terra ela é um local muitas vezes pesaroso ainda? Porque as nossas emissões mentais, como nós falamos há pouco, quando estudávamos sobre o papel da nossa atmosfera, da nossa psicosfera em função do que o Sol nos oferece, as nossas emissões mentais, elas são pesadas a tal ponto que elas viciam os fluidos ambientes. Daí nós precisarmos da atuação de uma luz material, com um poder mesmo material, para sanear essas emissões mentais que nós colocamos na nossa psicosfera e da qual nós nos vemos rodeados muitas vezes, que nos causam tristeza, que nos causam sensações de angústia, que nos levam muitas vezes a processos depressivos quando nós vamos sintonizando com essas emissões mentais e não vamos percebendo que estamos nos encharcando delas. Continuando no capítulo 14 ainda, Kardec nos diz que o pensamento, portanto, produz, vejam só, uma espécie de efeito
físico que reage sobre o moral. Não é só uma questão de pensamento positivo, como quem dissesse, pensa positivo que dá tudo certo. Há uma mecânica entre o que os habitantes de um planeta emitem, o comum, a média dessas emissões, ela vai ter um efeito material sobre os espíritos que ali estão encarnados. O mundo de regeneração é o momento em que os espíritos que estamos encarnados no planeta, educando as nossas emissões mentais, vamos começar a sanear a nossa psicosfera, a nossa atmosfera. Vejam que nós temos um protagonismo nesse processo. Não basta sentar e esperar os espíritos fazerem o trabalho. A nossa mudança interior, o nosso esforço diário de sintonia com essas emissões superiores que nós recebemos, elas são capazes de nos movimentar em sintonias diferentes. E milhares de indivíduos fazendo esse esforço, nós vamos então conseguir ir mudando esse padrão vibratório do nosso planeta. Porque o pensamento alcança um efeito material que age sobre o moral. Fato esse que só o Espiritismo podia tornar compreensível. Kardec diz que nós sentimos instintivamente esse efeito degradante ou saneante e que por isso nós procuramos as reuniões homogêneas e simpáticas onde sabemos que podemos aurir novas forças mentais, podendo dizer, inclusive, como André Luiz relata aqui na obra, que nós recuperamos as perdas fluídicas que nós sofremos pela irradiação do pensamento, como o encarnado recupera ali pela perda dos alimentos as energias físicas. Ou seja, meus amigos, o que André Luiz está relatando é o efeito altamente positivo e contagiante de um processo de oração coletiva, aonde, pelo esforço de ascensão mental, de sintonia, toda uma coletividade consegue vibrar em sintonias superiores e manter uma espécie, se é que nós podemos falar assim, de higiene mental da psicosfera dessa colônia. Não é difícil entender por que nós nos sentimos tão bem em colônias espirituais. Não é porque simplesmente elas são feitas para ser uma zona de conforto. É porque os habitantes que ali estão são convocados, convidados a uma disciplina mental, a uma disciplina de sentimento que confere a essas regiões, essas emissões agradáveis que nós podemos encontrar, por exemplo, quando nos dirigimos a um centro espírita ou a qualquer templo religioso que consiga fazer um movimento de adoração verdadeiro como o que nós vimos os espíritos nos explicarem. É por isso que, pelo mesmo motivo, os espíritos dizem que nós podemos estudar nas regiões espirituais, mas os testes verdadeiros nós realizamos quando estamos encarnados, porque quando mergulhamos no corpo, nós estamos com a sintonia correspondente àquela que é o nosso padrão. E quando há esse esforço de superação da nossa sintonia, nós estamos verdadeiramente evoluindo. É muito diferente do caso de André Luiz, que desencarnou num padrão de sofrimento, esteve numa região de sofrimento e se sente aliviado porque está em nosso lar. Eu costumo brincar dizendo que é muito fácil ser gentil em nosso lar, como é muito fácil ser gentil no centro espírita. Cercados de uma atmosfera absolutamente positiva, que praticamente nos empurra para o bem, é preciso realmente oferecer muita resistência para que você não siga
essa boa sintonia. Quando nós, deixando essas colônias espirituais, mergulhamos no corpo físico, agora nós estamos com os nossos recursos. Mas isso é também uma oportunidade de nós, a partir da bênção que o conhecimento espírita nos oferece, começando a identificar essas energias que nos rodeiam, fazermos esse esforço diário de ascensão, porque não basta que o ambiente exterior, como está acontecendo com o André Luiz no nosso lar, nos ajude a nos sentir bem. É preciso que essa luz seja própria. Vejam o que nós lemos a respeito dos habitantes de Júpiter. A luz que eles emitem, em função da sua condição espiritual, cria uma aura em torno do planeta. É preciso que cada indivíduo encarnado hoje na Terra ofereça a sua cota de evolução para que o planeta possa ascender energeticamente, sublimando a sua psicosfera. É claro que nós temos o apoio de espíritos que reencarnam, outros que nos apoiam do mundo espiritual. Sempre teremos o apoio, mas é preciso que nós nos movimentemos nesse esforço. Daí também a gente entender a importância desse movimento macro, por exemplo, na nossa casa, na nossa residência, quando nós fazemos o evangelho no lar. Vejam que esse mecanismo, essa mecânica, ela vale para o nosso interior, para a nossa casa física, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta, para o nosso sistema solar. Então, cabe a cada um de nós entender que o bem-estar que André Luiz relata não é porque ele está diferente. André Luiz é o mesmo, como nós vamos ver nos capítulos seguintes. Mas envolvido e abraçado por essas energias altamente favoráveis, ele começa a promover um movimento de bem-estar em si mesmo. Mas nós, que estamos encarnados, precisamos, pelo movimento da prece, buscar essa sintonia. E quando nós vamos nos vendo nesse esforço, nós vamos entendendo que ao longo do dia nós caminhamos por regiões de vibrações diferentes. A nossa casa tem uma vibração espiritual, o nosso trabalho tem uma vibração espiritual. Às vezes nós estamos nos dirigindo a um lugar e identificamos uma vibração espiritual melhor ou pior. E aí nós vamos fazendo esse esforço constante de mantermos um padrão vibratório superior. Imagine então que quando desencarnarmos, será lugar comum estarmos numa colônia espiritual que apenas vai ser condizente com essa construção que nós já nos esforçamos para ter ao longo de uma encarnação inteira. Para concluir então o nosso estudo, o Emmanuel, lá na obra Pensamento e Vida, num capítulo intitulado Oração, vai nos dizer que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Renovação que nós vimos, por exemplo, que do ponto de vista físico o nosso Sol oferece ao nosso orbe. A vontade que ora, ou seja, a inteligência, o espírito, quando movimenta a sua vontade através da oração, tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência.
Para concluirmos, fazendo aqui talvez a metáfora do Sol na sua luz física, em que nós podemos beber nessa fonte a renovação das nossas energias, com a ideia de luz espiritual que a oração nos proporciona, nós vamos ver que esse capítulo ele está costurado com muita beleza, porque aonde André Luiz fala do sol é aonde ele fala da prece, como a nos dizer que todos nós possuímos esses recursos exteriores enquanto estamos encarnados ou enquanto temos um perispírito denso, mesmo sem corpo, esses recursos solares de irradiações que os espíritos que ali se reúnem nos oferecem para sanearmos a nossa atmosfera individual e coletiva, mas nós possuímos uma luz interior que nós podemos acender pela oração. Quando, por meio desse contato com a divindade, a gente faz esse movimento de aplacar as nossas paixões, os nossos vícios, e conseguimos caminhar, como diz Santo Agostinho, naquele mesmo capítulo, pelas belezas, pelas delícias, por meio do qual a oração nos leva a essa sintonia superior. Tudo isso são recursos, ferramentas que o Espiritismo nos oferece para nós que estamos encarnados caminharmos com mais segurança, com mais lucidez, e que André Luiz está relatando aqui que encontrou em nosso lar, lamentando não as ter utilizado enquanto estava ainda no corpo físico, como a dizer a nós: meus irmãos, aproveitem a beleza de estarem encarnados nesse planeta, porque se existem planetas superiores como Júpiter ao nosso, existem planetas inferiores. Aqui nós encontramos, principalmente no estágio tecnológico que nós já alcançamos, facilidades que nos permitem ter tempo para a espiritualidade, para esse mergulho interior que a criatura é capaz de fazer quando assim o quer, despertando a sua luz própria, acendendo a sua luz própria pela oração, que quando se encontra com a luz da divindade e a luz dos nossos astros, ilumina a si mesmo, ilumina a sua casa, ilumina a sua cidade e consegue passar pela encarnação com o máximo de sucesso possível. Esse é o convite de André Luiz para nós nesse capítulo belíssimo. Nós concluímos assim o nosso estudo. Te convidamos para deixar mais uma vez aí as tuas dúvidas, os teus comentários. Elas serão todas respondidas na nossa live, que acontece sempre no primeiro sábado do mês. Esse momento será dedicado unicamente para o nosso debate, para responder essas perguntas que foram sendo deixadas dos nossos estudos gravados e aquelas que vocês também farão quando estivermos lá presencialmente nos encontrando. Um forte abraço a todos, até o próximo encontro e que Jesus nos abençoe.